Boa noite a todos. É com grande satisfação que iniciamos as apresentações do trabalho da 24ª Mostra Científica, que será exibida inteiramente no modo online. Neste momento, apresentaremos os trabalhos do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Saúde, mestrado acadêmico. Orientamos que as perguntas, sugestões, elogios sejam realizados no chat do YouTube e, assim que possível, os apresentadores responderão aos questionamentos. Ok? Então, daremos início à noite de hoje, convidando a Denise Aparecida Clay para apresentar o trabalho intitulado A Relação entre o Fenômeno da Impostora, Performance e a Carreira de Mulheres Trabalhadoras Brasileiras. Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Sou a Denise Aparecida Clay, orientanda da professora doutora Lilian Canã, do mestrado em Ambiente e Saúde da Universidade do Planalto Catarinense, Uniplac. O nosso tema de estudo é a relação entre o fenômeno da impostora, performance e a carreira de mulheres trabalhadoras. Introdução ao nosso tema. Ao longo das últimas décadas, as mulheres vêm conquistando espaços sociais, profissionais, culturais e políticos que tradicionalmente eram reservados apenas aos homens. Ao analisar essa força de trabalho feminina no Brasil, nos últimos 30 anos, o que chama a atenção é a persistência desse crescimento. Todavia, o fenômeno do impostor representa um impeditivo para maior avanço nessas carreiras femininas. O fenômeno busca compreender os sentimentos e as emoções de pessoas que se consideram uma fraude e não merecedoras de sucesso e ascensão profissional. Como objetivo geral, temos examinar a relação entre o fenômeno do impostor, a performance e a carreira de mulheres trabalhadoras. Os nossos objetivos específicos: identificar a ocorrência do fenômeno da impostura entre mulheres trabalhadoras, investigar as perspectivas das mulheres participantes do nosso estudo quanto à performance e suas carreiras, estabelecer a relação entre a ocorrência do fenômeno do impostor, perspectivas das participantes quanto ao desenvolvimento de suas carreiras profissionais. A nossa metodologia: utilizaremos pesquisa aplicada, descritiva e transversal, cuja forma de abordagem do problema é mista, qualitativa, quantitativa. Assume o Designed Survey, definido um cálculo amostral onde pretendemos a participação de no mínimo 385 mulheres trabalhadoras que atenderão aos critérios de inclusão, sendo essas mulheres trabalhadoras dos segmentos da indústria, comércio e serviços. A coleta de dados será toda online. Há previsão também de um grupo focal realizado remotamente com 10 mulheres para aplicação na parte qualitativa. O nosso instrumento de coleta é a escala CIPS, Clancy Impulse Phenomenon Scale. Os dados quantitativos serão analisados por meio de estatística descritiva e intervencional. A escala Clancy foi criada pela psicóloga americana Clancy, que estuda o tema desde 1978. Ela é precursora no tema e criou uma escala em que traz o grau, a incidência e a observância do fenômeno da impostora nas pessoas que participarem da nossa pesquisa. O estudo será registrado na Plataforma Brasil e encaminhado ao Comitê de Ética e Pesquisa da Uniplac, conforme preconiza a Resolução 512 de 2016. Quais os resultados que esperamos com a nossa pesquisa? Esperamos oferecer à comunidade científica conhecimento sobre essa temática ainda pouco explorada pela academia e às mulheres trabalhadoras a oportunidade de rever posicionamentos pouco favorecedores ao seu desenvolvimento, ampliação e espaço de carreiras no mercado de trabalho. As nossas referências e o nosso agradecimento. Muito obrigada. Muito obrigada, Denise, pela sua participação, um excelente trabalho. Na sequência,
convidamos a Amable Kirchner, que vai falar sobre a performatividade de gênero no futsal feminino e os impactos das representações socioculturais na saúde mental. Boa noite, eu sou a Amable Kirchner, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Saúde, Uniplac. Eu sou orientada pela professora e doutora Marília Elaine Graup. O trabalho que irei apresentar a seguir é parte do meu pré-projeto, que já foi qualificado e está esperando aprovação pela Plataforma Brasil. O título é A Performatividade de Gênero no Futsal Feminino e os Impactos das Representações Socioculturais na Saúde Mental. Os principais temas abordados na minha introdução e na minha fundamentação teórica são a Lei 3.199, de 1941, e o complemento dela, a Deliberação número 7, de 1965, que proibiam mulheres de praticarem alguns esportes que eram considerados pelo Conselho Nacional de Desporto como pesados demais para a sua composição corporal, como, por exemplo, o futebol, o futsal, o basquete, o handebol e as lutas, e que as mulheres deveriam procurar esportes mais leves, mais delicados. Porém, essa lei foi extinta em 1979 e hoje, legalmente, as mulheres podem praticar os esportes que elas quiserem, aqueles que elas desejarem. Porém, ainda há muito forte o binarismo no esporte. Alguns esportes são considerados masculinos e alguns esportes são considerados femininos. E isso é visto ainda em algumas escolas, que dão uma bola de futebol para homens, para meninos, no caso, né? E uma bola de vôlei para meninas, porque seriam os esportes adequados para elas. Porém, isso já está começando a ser modificado, e algumas escolas não fazem mais isso. Falando sobre essa questão do binarismo, nós iremos falar da performatividade de gênero, que é uma teoria de Judith Butler. A performatividade de gênero traz que o gênero não pode ser visto como algo imutável, como algo cristalizado, mas sim algo que vai contra o sentido biológico, aos caracteres sexuais. O gênero, ele é a partir da performatividade de atos, de gestos, de conteúdos, de meios discursivos, de repetição de redes sociais e seus significados. E seus significados estabelecidos não só para o indivíduo, mas referente à sociedade. E, falando sobre isso, às vezes a questão da identidade pode trazer consequências para a saúde mental. A saúde mental é contínua, segundo Fadel, e não é um momento presente vivido pela esportista, marcando os avanços e demandas encontradas na busca pela melhora da performance, mas também em todo o espectro de problemas mentais enfrentados pelos atletas ao longo de sua carreira. Bom, esses problemas podem ser ansiedade pré-jogo, a questão de você querer fazer um bom jogo e isso te estressar. Você ficar estressado com xingamentos da torcida. Ou então até, quem sabe, o seu auto-julgamento de não estar fazendo um bom jogo. Vai também no pós-jogo na questão do orgulho de conseguir vencer ou a tristeza de perder. Isso tudo impacta na saúde mental. A pergunta de pesquisa é: de que forma a performatividade de gênero influencia na saúde mental das esportistas de um time de futsal feminino lagiano? Objetivo geral: analisar se as construções sobre performatividade de gênero influenciam na saúde mental das esportistas do futsal feminino. Objetivos específicos: identificar os principais referenciais teóricos sobre gênero, mulheres no esporte e saúde mental. Identificar sobre as representações sociais atreladas ao esporte. Discutir sobre as consequências que noções culturais passam a acarretar na saúde mental de esportistas. Investigar questões relacionadas a gênero que ocorrem no ambiente esportivo. Como metodologia, irei utilizar o estudo descritivo e com abordagem qualitativa. Como participantes da pesquisa, irei utilizar jogadores atuantes no time profissional. Usarei o TSLE, os moldes do Conselho Nacional de Saúde de 2016, para garantir o sigilo delas. Utilizarei uma entrevista semi-estruturada e que depois será analisada pela análise de conteúdo de Laurence Bardan. E utilizarei uma leitura flutuante para a construção de categorias e que serão aprofundadas teoricamente. Seus estados esperados: histórias de vida que correlacionam futsal, gênero e saúde mental. Identificar as dificuldades culturais vivenciadas pelas entrevistadas e sintetizar as narrativas para servir como exemplos para novas atletas. Esse é meu referencial teórico. Muito obrigada. Muito bem, Amable. Parabéns pelo seu trabalho. Na sequência, Andréia Munali Pereira Borsato apresentará o trabalho intitulado Estilo de Vida e Motivação no Trabalho
dos bacharéis em Educação Física do Estado de Santa Catarina durante a pandemia do Covid-19. Olá, sou Andréia Borsato, profissional de Educação Física. Faço parte do colegiado do curso de Educação Física da Universidade do Planalto Catarinense e atualmente estou coordenadora do curso de Educação Física desta renomada instituição. Hoje vou apresentar parte do estudo que realizei para desenvolver a dissertação do mestrado e estou concluindo no programa de pós-graduação em Ambiente e Saúde, também na Uniplac. Fazem parte deste estudo, comigo, professora Cleonice Gonçalves da Rosa, professora Natália Veronese da Cunha Bellinati e professor Pedro Boff. A pandemia da Covid-19 alterou e agravou as rotinas de trabalho dos profissionais de educação física, que têm por natureza o trabalho na forma essencialmente presencial. Com isso, surgiu um provocante desafio de superação para estes profissionais conseguirem atender às medidas conscienciosas estabelecidas pelos órgãos de saúde e agir de forma extremamente cautelosa e restritiva para minimizar o impacto do SARS-CoV-2. O objetivo deste estudo foi conhecer o perfil sociodemográfico e laboral dos profissionais de educação física em Santa Catarina durante a pandemia da Covid-19. A metodologia do estudo está pautada em uma pesquisa descritiva, de natureza aplicada, com abordagem quantitativa. Os dados foram coletados no período de março a junho de 2021, por meio de formulário eletrônico, em todo o território de Santa Catarina, utilizando um instrumento elaborado pelos autores para avaliar o perfil sociodemográfico e laboral dos participantes. Alguns resultados do nosso estudo. Em se tratando da relação direta à pandemia, foi possível verificar que 83,8% dos participantes não foram contaminados pela SARS-CoV-2. Destes participantes, na sua totalidade, apenas 13,7% haviam iniciado o processo vacinal. E destes 13,7%, 3,6% já haviam tomado as 2 doses da vacina na época em que a pesquisa foi realizada. Com relação à adaptação ao trabalho na pandemia, 59,7% dos participantes adaptaram-se facilmente às novas rotinas de trabalho. E quando perguntados sobre o tempo de impedimento de exercer suas atividades profissionais na pandemia, 42,7% destes não trabalharam por um período de 6 meses. Foi possível verificar que isto se deu em virtude de decretos e portarias divulgados pelos governos federal, estadual e municipal. E 16,1% dos participantes continuaram trabalhando normalmente durante todo o momento da pandemia, porém de forma remota. Com relação ao pluriemprego
e jornadas de trabalho, foi possível verificar que 50,8% dos participantes deste estudo possuem de 2 a 3 vínculos empregatícios. Esta questão do pluriemprego, ela é muito comum para os profissionais da área da saúde, a qual a educação física pertence. 34% dos participantes do estudo possuem jornada de trabalho acima de 40 horas semanais. Pode-se concluir que, mesmo com as adversidades apresentadas pelo momento atípico de uma pandemia mundial e com algumas restrições para exercer as funções laborais, os profissionais de educação física conseguiram se manter ativos, adaptando-se rapidamente aos novos formatos de trabalho. Eis algumas referências que foram utilizadas no nosso estudo. Meu muito obrigada. Muito obrigada, Andréia, pela participação. Agora temos uma participação internacional. Nosso aluno especial, Antônio José Candeias Martins, falará sobre a sustentabilidade e desenvolvimento comunitário, participação em governança, Ilha da Culatra, Portugal. Então, saudações a todas e a todos. O trabalho que eu venho aqui apresentar é uma proposta de intervenção no âmbito da dissertação do mestrado em Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo do Instituto Politécnico de Beja e sobre a temática da sustentabilidade e desenvolvimento comunitário, participação e governança na Ilha da Culatra, em Portugal. A Ilha da Culatra situa-se no extremo sul de Portugal e é um território muito especial porque se encontra no Parque Natural da Ria Formosa, com condições muito específicas de preservação e de conservação de natureza e até das condições de habitação para as pessoas. Tem um regime específico e único em Portugal para que as pessoas possam viver enquanto pescadores e comunidade pescatória naquele território de 4 km². Como a apresentação é curta, portanto não vou entrar em grandes detalhes sobre aquilo que é o território e vou debruçar-me sobre aquilo que é o enquadramento deste processo de investigação a que me proponho fazer, em que a participação assume um papel importante enquanto mecanismo de ação para os processos de empowerment, enquanto mecanismo para as estratégias de avaliação, para a ação coletiva, criação de estruturas de governança e trabalho em rede nos territórios, sobretudo em territórios considerados cêntricos, por não estarem perto dos centros de decisão. E em Portugal sofremos muito com esta questão da polarização da capital e das principais cidades e o resto do país estar muito longe das questões que realmente importam. Um foco especial em entender a comunidade como descobridora dos próprios recursos, para que possa ser ela própria o agente de mudança, com uma dependência cada vez menor externa para a ação e para aquilo que são os anseios, e depois a concepção de instrumentos de criação de valor para o território como uma alavanca para a construção de princípios estratégicos, quer para a comunidade em si e dos seus grupos, quer para as organizações, que basicamente são as associações de vária índole que existem na ilha. A avaliação neste processo é uma garantia para a gestão do conhecimento das organizações e dos grupos informais da ilha, também dos processos e de promoção da participação enquanto introdução de melhoria contínua neste processo de participação e devolução dos resultados à comunidade.
é importante trabalhar também nesta questão do estabelecimento de relações de confiança em processos de criação de estruturas locais de governança entre todas as entidades que têm jurisdição sobre a ilha, desde a pesca até à questão administrativa, para se estabelecer realmente esta confiança. E depois aparece o último, mas não o menos importante, mas a governança enquanto mecanismo eficiente do desenvolvimento sustentável e promotora de uma economia circular eficaz e que possa potenciar a criação de um modelo pioneiro em Portugal. A governança, que é uma questão que neste momento assume grande espaço na ordem do dia, assenta basicamente em três desafios que nos lançamos, isto independentemente do espaço ou do território em que nos encontramos e também do jogo de forças que existe no território. Mas basicamente estamos a falar da gestão da complexidade das relações entre as instituições, a necessidade de eficácia do trabalho em conjunto dessas instituições e o trabalho efetivo e a partilha das visões para legitimizar as decisões que são tomadas, não só da parte da estrutura de governança, mas também que a mensagem passe para a comunidade e para as suas organizações. E isto é fundamental para que se consiga aprofundar as dinâmicas de mudança que se quer introduzir no território, garantir a continuidade da vida da comunidade através da renda e garantir a legitimidade pública por uma intervenção que é pautada pela partilha e pela decisão conjunta. Porque é que surge esta temática? Entre 2019 e o dia de hoje tem sido desenvolvido na Ilha da Colatra, no âmbito da iniciativa Colatra 2030, que é uma iniciativa promovida pela Comissão Europeia através do Secretariado para as Energias Limpas para as Ilhas da União Europeia. A Ilha da Colatra é uma das 6 ilhas, das 2.000 ilhas que existem habitadas na Europa, é uma das 6 ilhas que foi considerada piloto neste aspecto para a transição energética. Portanto, o objetivo é que a ilha em 2030 possa ser energeticamente independente e não depender dos combustíveis fósseis e com um processo de descarbonização a caminho, em processo. E, portanto, este fator potencia o desenvolvimento de outras atividades, nomeadamente esta da melhoria da governança, que é fundamental para se conseguirem atingir esses objetivos essenciais para a manutenção da comunidade. E, portanto, tem sido um trabalho de proximidade, de experimentação de metodologias diversas, perceber as dinâmicas comunitárias e sendo que os resultados finais foram estruturados em planos de ação setoriais que despertou maior interesse na estratégia de concretização, quer para as entidades envolvidas, quer para a comunidade, até porque tanto a comunidade como os stakeholders foram envolvidos desde o primeiro momento e o resultado final foi partilhado por todos. Estes resultados, como disse, foram estruturados em planos de ação setoriais e foram discutidos com entidades públicas e privadas, e são assinados acordos de cooperação, de entendimento, de trabalho conjunto, mas esses acordos que são assinados constituem um grande desafio, que é como é que nós conseguimos envolver as entidades para assumirem as responsabilidades e participarem ativamente na estratégia que, com a comunidade, foi definida para as questões de turismo sustentável, pelo respeito pelo modo de vida e economia da ilha, para as energias renováveis e a eficiência energética, para a economia circular, para a sustentabilidade, para a preservação dos ecossistemas marinhos e dunares. Como é que nós conseguimos, efetivamente, que as entidades trabalhem e que não deixe de passar no papel, mas que as entidades, juntamente com a comunidade e as organizações,
possam pôr em prática aquilo a que se propõe criar efetivamente uma estrutura de governança participada. E, portanto, para este trabalho, a questão de partida é de que forma o processo participativo de diagnóstico e construção de um plano de ação para a transição energética desenvolvido na Ilha da Colatra, no Algarve, em Portugal, contribuiu para a criação de uma estrutura de governança participativa na comunidade da Colatra, com o objetivo de aferir como os processos participativos de diagnóstico e planos de ação, nesse caso muito focado na descarbonização e transição energética, podem contribuir para o empoderamento das comunidades e para a criação de estruturas de governança que promovam o valor do território e que façam com que este território seja mais independente desta ação, das reivindicações, das suas reivindicações. A metodologia, para já, desenha-se um estudo quantitativo, basicamente assente na observação direta, na aplicação de questionários e também num conjunto de entrevistas a partir de matrizes avaliativas com corpus prévio, e quer à comunidade residente da Ilha da Colatra, por toda a importância que tem no processo diagnóstico participativo desde o primeiro momento e que continua a ter neste processo, porque são processos dinâmicos, aos representantes das estruturas associativas da Ilha da Colatra, e não apenas aos órgãos diretivos, e aos representantes das organizações da administração pública central, regional e local públicas, que têm jurisdição, independentemente do tipo de jurisdição, na Ilha da Colatra. Os resultados esperados deste trabalho é o averiguar a importância dos processos de participação comunitária na elaboração de estratégias integradas de médio e longo prazo para territórios como a Ilha da Colatra e constituir-se como pioneira, contribuir para o estudo dos processos de envolvimento comunitário, capacitação e empoderamento das comunidades e dos grupos, perceber a importância do movimento associativo e cooperativo na dinamização do território e na criação de redes para a governança local e, mais concretamente e praticamente, propor uma estrutura de governança para a operacionalização da estratégia Colatra 2030 para a Ilha da Colatra, assente nas questões da descarbonização e da transição energética, com tudo o que isso depois pode permitir ao nível social, cultural, ambiental e económico. Muito obrigado pela vossa atenção, estou ao vosso dispor, estes são os meus contactos, qualquer dúvida disponham, agradeço a oportunidade de poder partilhar o trabalho que estamos a fazer em Portugal, sobretudo na região Alentejo. Obrigado. Parabéns, Antônio, pela sua participação. Obrigada por escolher o PPGás para a sua formação, para a continuidade da sua formação em nível de mestrado. É uma grande satisfação tê-lo como nosso aluno. Agora convidamos Brenda Gomes Farias, que vai falar sobre a relação entre as medidas de prevenção à Covid-19 adotada por moradores de um bairro de Lages com os indicadores de qualidade de vida urbana. Boa noite, eu me chamo Brenda Gomes Farias, sou assistente social, faço parte do programa de pós-graduação do mestrado em Ambiente e Saúde e estou realizando uma pesquisa relacionada às medidas de prevenção à Covid-19 adotadas por moradores de um bairro de Lages com os indicadores de qualidade de vida urbana. Então, como todos sabemos, a Covid-19 é uma doença infecciosa que causou a pandemia e, devido à sua grande disseminação, alguns grupos adotaram o isolamento social e outros não tiveram condições adequadas até mesmo de habitação, que é o foco da nossa pesquisa, que permitiram adotar tal medida. Diante disso, busca-se responder quais as medidas de prevenção à Covid-19 adotadas pelos moradores especificamente do bairro Santa Helena de Lages e como que essas medidas se relacionam com a qualidade de vida urbana. Então, nós queremos entender
como que está sendo a qualidade de vida da população durante a pandemia, estudando 2 grupos diferentes, quais foram os impactos sociais, quais foram as condições de vida da população durante a pandemia. O objetivo é conhecer essas medidas de prevenção à Covid adotada pelos moradores do bairro Santa Helena e relacionar com os indicadores de qualidade de vida urbana. Vale ressaltar que quem fala de qualidade de vida urbana é NAHAS. Então, nós estamos adaptando a pesquisa relacionada ao que NAHAS traz como qualidade de vida. Como metodologia, a pesquisa ela é descritiva, quantitativa, ela está em andamento, está sendo realizada no bairro Santa Helena, no município de Lages, Santa Catarina, e os participantes, eles são os moradores do bairro que residem em áreas regulares e irregulares. Por exemplo, áreas verdes são exemplos de áreas irregulares, áreas onde não poderiam estar sendo habitadas, e também as pessoas que recebem assistência do CRAS 6 do município, sendo que atualmente nós temos 1.075 cadastrados do bairro Santa Helena que estão recebendo atendimento ou receberam atendimento do CRAS. E a partir dessa população foi realizado um cálculo amostral, chegando-se a um total de 283 moradores que estão fazendo parte da amostra dessa pesquisa. A técnica para usar essa metodologia é a técnica de amostragem. Ela é adotada, a amostragem não probabilística por conveniência. Ou seja, os indivíduos incluídos na amostra são os que se dirigirem até o CRAS em busca de assistência ou que são atendidos pela equipe do CRAS a domicílio, nas visitas domiciliares. E a coleta será através da aplicação de um questionário elaborado, adaptado de NAHAS, sobre a temática aos participantes. A pesquisa ela já foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa e os dados serão organizados em planilhas do Excel e submetidos à estatística descritiva e comparação médias. Até o momento, a pesquisa está em andamento e foram coletados pouco mais de 20 questionários. Espera-se obter um diagnóstico sobre as medidas de prevenção contra a Covid adotada pelos moradores de área regular e área irregular e verificar se essas condições de vida urbana entre 2 grupos interferem na adoção de medidas. E espera-se que esses resultados possam auxiliar o poder público municipal em relação às práticas de prevenção mais inclusivas no combate à Covid-19, considerando que nós temos aí também as variantes. Também nós planejamos fomentar a criação de políticas públicas em prol do acesso à saúde, pensando no sujeito como um sujeito integral, entendendo a pandemia para além de questões biológicas, mas também questões sociais que interferem no seu processo de qualidade de vida urbana. Obrigada. Parabéns, Brenda, pela sua apresentação. Na sequência, Camila Nara Moraes falará sobre a atuação da fisioterapia no doente renal crônico durante a hemodiálise e relato de experiência. Então, olá, boa noite a todos. Primeiramente, queria dizer que é um prazer imenso estar aqui de novo nesse evento tão grandioso que fomenta a ciência da nossa universidade, né? Então, eu vou apresentar para vocês nessa noite um pouquinho do trabalho que eu venho fazendo. Então, o nosso trabalho se intitula Atuação da Fisioterapia no Doente Renal Crônico durante a Hemodiálise, um relato de experiência. Né? Então, ele foi elaborado por mim, né, e sendo orientado, então, aí pela professora doutora Natália. Fazendo parte, então, aí do programa de pós-graduação em Ambiente e Saúde da universidade. Então, só para contextualizar um pouco, né, a doença renal crônica, ela impacta, né, as vidas desses acometidos de uma forma bem importante. Então, o próprio diagnóstico da doença, por se tratar de uma doença crônica,
que acaba mudando muito a rotina desses indivíduos, traz um impacto na performance desses indivíduos durante as suas atividades de vida diária. Então, o fato de eles precisarem realizar sessões de hemodiálise, que na sua grande maioria levam muito tempo, né, impacta na rotina, e esses indivíduos acabam se tornando inativos. Essa inatividade, tanto no seu dia a dia, né, nas suas atividades de vida diária, acaba deixando esses indivíduos cada vez mais sedentários. O sedentarismo por si só impacta na doença renal crônica, e a gente tem aí um efeito de bola de neve, né? Então, onde a doença impacta na qualidade de vida, né? Impacta nessa inatividade desses indivíduos, deixando-os mais sedentários, o que piora a condição clínica desse paciente, e assim, né, a gente vai tendo essa bola de neve. Então, a doença renal crônica, de uma forma geral, ela impacta negativamente no bem-estar e na qualidade de vida de quem tem, né, de quem porta essa condição. E aí a gente sabe muito bem que, né, no contexto de doenças crônicas, o exercício físico, ele é uma estratégia terapêutica, que é efetiva, porque ela é uma estratégia que é não farmacológica, tem baixo custo, e se tratando da doença renal crônica em si, é um método preventivo que vai minimizar os aspectos negativos que essa doença tem. Então, o exercício físico, ele impacta positivamente em toda a condição clínica desse doente. Contudo, né, existe uma grande dificuldade, né, desses indivíduos, que é a falta de motivação e a dificuldade de aderir a um programa de exercício físico. Então, pela própria condição crônica da doença e pela forma de tratamento que esses indivíduos precisam passar, que em sua esmagadora maioria, né, eles necessitam fazer hemodiálise toda semana, a grande maioria de 2 a 3 vezes, às vezes até mais por semana, ficando lá no ambiente de hemodiálise, né, na máquina de hemodiálise de 3 ou 4, às vezes 5 horas por dia. Então, realmente, eles têm uma dificuldade de aderir a programas de exercício físico, e isso também vai impactar, né, no aumento dessa inatividade, desse sedentarismo, e aí a gente volta lá para aquela bola de neve, né? Então, uma coisa vai levando a outra, e os impactos são muito negativos, né, na qualidade de vida desses indivíduos. Então, o objetivo, né, dessa pesquisa, na verdade, é um relato de experiência. Então, é um relato de experiência baseado no meu projeto de mestrado, né? Então, a gente está fazendo aplicação de exercício físico, né, dentro do ambiente de hemodiálise, e foi uma porta que se abriu, porque a gente conseguiu entrar, né, na clínica de terapia dialítica, e com o estágio dos acadêmicos de fisioterapia, do último ano de fisioterapia. Então, a gente está lá dentro, né, desse ambiente junto com os acadêmicos. Obviamente, eu, como professora, estou supervisionando eles, né? Então, o objetivo é relatar para vocês como está sendo essa experiência, né? Então, como metodologia, a gente iniciou os trabalhos lá na clínica de terapia dialítica no início de março de 2021, né? E as atividades ainda estão acontecendo até o prezado momento, né? O estágio, ele acontece, então, de março até o comecinho de dezembro ali, então a gente ainda está lá dentro, né, do ambiente de terapia dialítica. Então, por se tratar de um local de estágio, né, onde os acadêmicos acabaram sendo inseridos nesse ambiente, a gente, né, eu tive todo o cuidado de instruí-los, de explicar como seria o protocolo de exercícios físicos, né, quais seriam os instrumentos que a gente utilizaria para avaliar esses indivíduos, como avaliar esses indivíduos, né, e todos os aspectos aí de aplicação do exercício terapêutico em si, nesse público específico, né, que é um público bem diferente do que eles estão acostumados. Então, basicamente, depois que a gente avalia, né, esses pacientes, a gente utiliza alguns instrumentos, alguns questionários específicos e algumas avaliações clínicas que são de condicionamento de força muscular. Então, depois que a gente avalia, né, esses indivíduos, a gente inicia, então, com o protocolo de exercício físico, né? O protocolo, então, é composto por 12 sessões,
Obviamente, essas sessões são realizadas durante a hemodiálise, e ela é composta, então, aí por quase 1 hora, né, de exercício físico. A gente inicia com 5 minutos de aquecimento, e o exercício físico em si, ele é aplicado com um cicloergômetro, que é uma bicicleta, né, que a gente apoia no chão, né, e esses indivíduos aí realizam, então, esse exercício com os membros inferiores por, no máximo, 45 minutos. Depois desse tempo, eles têm, então, os 5 minutos de desaceleração. Os resultados que a gente está tendo, que a gente percebe, eu falando agora enquanto professora e supervisora, né, que os acadêmicos têm gostado bastante, né, está sendo muito importante para a formação profissional desses acadêmicos, tanto da questão humana e social, quanto do próprio conhecimento científico, teórico, né, desse público, que é um público diferente. E os impactos para os pacientes também estão sendo muito positivos. Eles gostam muito da presença do fisioterapeuta lá no ambiente dialítico, apesar de uma certa resistência inicial. Quando acaba o protocolo, eles acabam sentindo falta, né? Eles até perguntam, vocês não vão voltar? E a gente está tentando abordar todos, né, os indivíduos. A gente vai no período da manhã, então a gente tenta abordar todos, a gente está tentando pegar todos os pacientes que estão lá dentro, que estão aptos, né, a participar. E está sendo muito interessante, está sendo muito legal o feedback que eu estou tendo dos acadêmicos, o feedback que a gente está tendo dos pacientes, o feedback que a gente está tendo das médicas que estão inseridas lá dentro, né, que acompanham esses pacientes. Então, a gente teve alguns relatos de pacientes que iniciaram a fazer academia, pacientes que começaram a fazer caminhada, pacientes que compraram a bicicleta para fazer em casa. Então, está sendo realmente muito interessante. E eu acho uma oportunidade incrível. Então, foi uma porta que se abriu através da ciência, né, o que é incrível. E eu acho incrível a inserção, né, a possibilidade de inserção do fisioterapeuta nesse ambiente de hemodiálise, que é uma coisa nova, apesar de já existirem estudos mais antigos, mas é um ambiente, um mercado de trabalho novo, né, e nós estamos inseridos lá dentro com os nossos acadêmicos, então isso está sendo incrível. É um campo com potencial para gerar aí muito emprego e impactos positivos para os pacientes, que, né, é a parte mais importante. Então, a gente percebe que realmente o exercício físico e a presença do fisioterapeuta lá dentro está tendo um impacto muito positivo no bem-estar, né, e na saúde desses indivíduos como um geral. Então, para não me demorar muito, né, eu trouxe algumas imagens aqui, né, dos acadêmicos com os nossos pacientes lá da clínica renal, né? Então, basicamente, a bicicletinha aqui não dá para enxergar direito, mas tá a bicicletinha aqui no chão, né? Ainda tem todo um contexto de uso de realidade virtual, né? Que tem relação aí com o meu projeto, mas que não cabe aqui. Esse paciente está até usando um pezinho ali, né? Então, aqui estão as acadêmicas, né? Tirando foto com os pacientes que elas atenderam. Então, realmente, assim, está sendo uma experiência incrível para mim, e eu espero que para os acadêmicos também, que só veio agregar. Então, foi uma porta que se abriu através da ciência e que eu sou extremamente grata, porque está sendo muito, muito legal mesmo, certo? Então, aqui estão as referências que eu utilizei para essa apresentação, e eu deixo aqui o meu muito obrigado para vocês. Boa noite a todos. Obrigada, Camila, pela participação. Lembrando aos ouvintes que façam suas considerações no chat, e assim que possível, os apresentadores farão as suas considerações.
manhã cedo, num lugar todo enfeitado, nós ficava amontoado pra esperar os compradores. Depois passava pela frente do palanque, afincado ao pé do tanque, que chamava bebedor. E nesse dia minha véia foi comprada numa leva separada, um senhor ainda. Minha velhinha, que era flor dos cativeiros, foi enterro do terreiro da família dos Candinga. No mesmo dia em que levaram a minha preta, me botaram nas grietas, que é pra morte eu não fugir. E desde então o preto velho aperculou, ficou velho como eu tô, mas como é grande esse Brasil. E quando veio de Isabel as alforria, percorri mais 15 dias, mas a vista me faltou. Só peço agora que me leve-se a Isabel, quero ver se tá no céu minha véia, meu amor. Olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo em nós. A força desse amor nos invadiu, com ela veio a paz, toda a beleza de sentir que para sempre uma estrela vai dizer simplesmente amor. Você, meu amor, vou lhe dizer, quero você com a alegria de um pássaro em busca de outro verão. A noite do sertão, meu coração só quer bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha e rei. A correnteza do rio vai levando aquela flor, meu bem já está dormindo, zombando do meu amor. Na barranceira do rio, o ingá se debruçou, e a fruta que era madura, a correnteza levou, a correnteza levou, a correnteza levou. E choveu uma semana e eu não vi o meu amor. O barro ficou marcado aonde a boiada passou. Depois da chuva passar, céu azul se apresentou lá na beira da estrada. Vem vindo meu amor, vem vindo meu amor, vem vindo meu amor, vem vindo, vem vindo, vem vindo.
Quero a utopia, quero tudo e mais. Quero a felicidade nos olhos de um pai. Quero a alegria e muita gente feliz. Quero que a justiça reine em meu país. Quero a liberdade, quero o vinho e o pão. Quero ser amizade, quero amor, prazer. Quero nossa cidade sempre ensolarada, os meninos e o povo no poder, eu quero ver. São José da Costa Rica, coração civil, me inspire no meu sonho de amor, Brasil. Seu poeta é o que sonho que vai ser real. Vou sonhar coisas boas que o homem faz e esperar pelos frutos no quintal. Vem polícia, vem a milícia, ali feitiço, cadê poder? Viva a preguiça, viva a malícia, que só a gente é que sabe ter. Assim dizendo a minha utopia, eu vou levando a vida. Eu vou viver bem melhor. Doido pra ver o meu sonho teimoso um dia se realizar. La 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 eu quero ver. E agora, Daiane Lins da Silva de Jesus vai apresentar o trabalho intitulado Palhaçaria Hospitalar,
aliada à tecnologia para a promoção de saúde, um relato de experiência. Olá, meu nome é Daiane, sou psicóloga e discente do programa de pós-graduação em Ambiente de Saúde da Uniplac. Eu estou aqui hoje para apresentar um relato de experiência acerca da temática palhaçaria hospitalar aliada à tecnologia para a promoção de saúde. Compõem também a autoria desse trabalho Alisson Francisco Araújo dos Santos, ator e diretor do projeto Narizes do Riso, e as professoras doutora Bruna Fernanda da Silva e Natália Veronese da Cunha Bellinati, minhas orientadora e co-orientadora no programa de mestrado em Ambiente e Saúde. Então, inicialmente, para a apresentação deste relato, nós contextualizamos alguns temas importantes para a compreensão dessa intervenção. Dentre eles, então, está o adoecimento e hospitalização infantil, o que é ser palhaço e a palhaçaria hospitalar. Com relação à hospitalização infantil, a literatura traz que esse episódio pode ser muitas vezes traumático para a criança que a vivencia, tendo em vista que nesse momento de hospitalização ela é afastada da sua rotina habitual, da escola, dos amigos, dos familiares, e acaba por tendo que se adaptar a uma rotina muitas vezes dolorosa, de realização de exames, aplicação de medicamentos e episódios de dor, sofrimento, ansiedade, dentre outros sintomas negativos. A partir disso, então, como forma de minimizar esses reflexos, a figura do palhaço pode ser uma parte positiva, uma intervenção positiva, mas para que a gente entenda como esse processo ocorre, precisamos compreender o que é ser palhaço. Alguns autores trazem que o palhaço ele não se trata de um personagem, não é algo externo a nós. Pelo contrário, o palhaço se refere à nossa essência, às nossas características, aquilo que é intrínseco do ser humano. O palhaço, ele representa a pureza e a inocência das crianças. Então, algo que muitas vezes está guardado a sentimentos, emoções ou até características muito particulares, o palhaço vem com o objetivo de dilatar, de externalizar esses aspectos do ser humano. A partir disso, então, essa figura se insere no ambiente hospitalar com o objetivo de desconstruir e de transformar essa rotina estabelecida, como eu falei anteriormente. Então, por meio da interação com a criança, com os acompanhantes ou com a própria equipe de saúde, o palhaço ele tem a possibilidade de utilizar de situações problemas, de queixas ou da própria doença como forma de ressignificar esse processo para a criança. Então, ele tem a possibilidade, através das brincadeiras, de canções, do jogo, como nós denominamos dentro da palhaçaria, de ressignificar esse processo e os sentimentos envolvidos. A partir dessa contextualização, então, levantamos a questão da suspensão dessas atividades no ambiente hospitalar em virtude da pandemia de Covid-19. A partir disso, então, observou-se a necessidade de elaboração de novas estratégias de promoção de saúde por meio do sorriso e do brincar. Então, foi elencada como questão norteadora de que forma a palhaçaria hospitalar pode intervir nos espaços de vulnerabilidade diante das limitações impostas pelo isolamento social decorrente da pandemia. O objetivo deste estudo, então, é apresentar um relato de experiência acerca das intervenções realizadas pelo projeto social Narizes do Riso, que propõe a arte do palhaço em ambientes de vulnerabilidade, bem como a sua reorganização em tempos de pandemia. Da questão da metodologia, nós contextualizamos aqui um pouco da história do projeto Narizes do Riso. A ideia inicial deste projeto surgiu no ano de 2015, onde na companhia de teatro Passos de Dois atores, que são o Alisson Araújo, hoje diretor do projeto, e Bruno Beirão, levaram então para a direção da companhia a intenção de se realizar essas intervenções na cidade de Lages, tendo em vista que poucos artistas realizavam essa prática nos hospitais da cidade. Então, a partir disso, teve início um processo de estudo e de preparo para que no início de 2018 esse projeto então fosse implementado por meio da primeira visita, primeiro plantão como doutores palhaços.
Após a realização desse plantão, após essa experiência, esses 2 atores, então, perceberam a amplitude que esse trabalho oferece. A partir disso, então, foram abertas as oficinas de iniciação à palhaçaria, as quais têm o objetivo de preparar pessoas de diversas vertentes para atuar nesse contexto. A partir, então, do ano de 2018, em fevereiro de 2018, o projeto teve seu desenvolvimento como Narizes do Riso, sendo implementado, então, na cidade de Lages, até março de 2019, onde nos deparamos aí com a situação da pandemia de Covid-19. A partir, então, desse novo contexto, algumas adaptações foram necessárias para a continuidade desse trabalho. Então, dentre elas, os participantes começaram a produção de materiais audiovisuais com o objetivo de publicação nas redes sociais para a continuidade da interação com o público, tanto adulto como infantil, e também as chamadas virtuais, onde, por meio da publicação do informe de sorriso virtual, os pais ou responsáveis entravam em contato com o projeto a fim de solicitar essa chamada virtual. Então, essa chamada era agendada e os palhaços entravam em contato para uma conversa descontraída, bem-humorada com as crianças. Como resultados alcançados até então, desde o início das atividades, em fevereiro de 2018, até março de 2019, foram realizados 76 plantões e 113 oficinas de iniciação à palhaçaria. Atualmente, o projeto conta com a participação de 12 doutores palhaços, todos atuando sob a supervisão do diretor Alisson Araújo. E em 2021, além das atividades mencionadas anteriormente, a interação pelas redes sociais, as chamadas virtuais, os Narizes do Riso atuaram juntamente ao projeto Cuide de Você, um projeto promovido pela Prefeitura Municipal de Lages, sendo uma proposta da Secretaria Municipal de Saúde, os encontros virtuais para os profissionais de saúde. Então, nesses encontros, a comissão organizadora levantava algumas temáticas de cuidado à saúde mental dos profissionais e o projeto Narizes do Riso participava dessa chamada, com o objetivo de promover um momento de descontração, um momento mais relaxado, um momento mais bem-humorado, para levar o sorriso a estes profissionais e assim se promover saúde. Nesse processo todo, então, é possível considerar algumas questões, entre elas a humanização em saúde, tendo em vista o processo do sorriso, do brincar, da possibilidade de se desenvolver a criatividade e a imaginação dessas crianças. Assim, observamos também que a arte ela vai além do entretenimento, pois é por meio dela que muitas vezes nós alcançamos muitos aspectos internos dessa criança. O palhaço, em alguns momentos, ele se torna um ouvinte daquela criança em momentos de angústia e, a partir disso, pode dialogar com a equipe de profissionais sobre novas formas de intervir naquelas situações. Também levantamos a questão da busca por novos espaços, tendo em vista que, atualmente, nós observamos a relevância científica deste trabalho por meio de diversos artigos científicos que comprovam os benefícios da palhaçaria hospitalar. Por outro lado, ainda temos pouca compreensão por parte de uma parcela da sociedade. Isso entra na questão das limitações, porque o trabalho do palhaço, em alguns momentos, ele é visto como inconveniente dentro de um hospital, seja por situações peculiares de cada criança ou por dificuldades da própria equipe em receber esse profissional da arte. E justamente por isso é que nós destacamos a importância do processo de preparação e de estudo desses profissionais da palhaçaria hospitalar, para que possamos nos inserir no hospital de maneira capacitada e de maneira a contribuir com o trabalho dentro do ambiente hospitalar. E por fim, destacamos a superação, tendo em vista que um período de pandemia nos afastou fisicamente, mas foi por meio da tecnologia, dos recursos digitais, que foi possível se promover saúde e levar qualidade de vida e bem-estar para a população. Eu encerro esta apresentação com a lista de referências utilizadas e com uma figura, uma foto de uma das nossas intervenções,
realizada antes da pandemia, obviamente, e uma frase elaborada pelos Doutores da Alegria, que é uma ONG referência do nosso trabalho em palhaçaria hospitalar. Digo nosso porque também sou participante do projeto Narizes do Riso. Então, precisamos resgatar a humanidade e fica evidente que este resgate só será possível se cada humano se empenhar na sua própria busca, pessoal e intransferível. Com essa frase, então, eu concluo afirmando que o projeto Narizes do Riso fazem parte das ações que transformam vidas. Gratidão pela atenção de todos. Muito bem, Daiane, parabéns pelo seu trabalho. Na sequência, nosso mestrando David Naumar Rustic vai apresentar o trabalho intitulado Acessibilidade nos Espaços Urbanos para Cadeirantes no Estado de Santa Catarina. Olá a todos, meu nome é David Rustic, eu sou acadêmico do curso do Mestrado de Ambiente e Saúde aqui da Uniplac e venho apresentar o trabalho Acessibilidade nos Espaços Urbanos para Cadeirantes no Estado de Santa Catarina. A minha orientadora é a professora doutora Cristina Keiko Yamaguchi. Como introdução, então, trago dados do IBGE, mais precisamente do Censo Demográfico de 2010, o último realizado aqui no Brasil, e que nesse censo teve a demonstração de que 45 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência. Isso representava, na época, 23,9% da nossa população. Os dados do censo de 2010 do IBGE também demonstram que ninguém está livre de, em algum momento em suas vidas, terem algum tipo de deficiência ou de, no decorrer das nossas vidas, acabarem tendo alguma deficiência. Nisso, chega o nosso problema de pesquisa, que é acessibilidade. A falta de acessibilidade para cadeirantes, que é a nossa população pesquisada, é observada em organizações públicas e privadas. Isso tem provocado uma restrição de acesso dos cadeirantes tanto aos espaços urbanos, como também aos espaços escolares e ainda às unidades de saúde. No Brasil, são realizadas pesquisas que visam entender as dificuldades de acessibilidade. Porém, no nosso estado de Santa Catarina, existe uma grande carência a respeito dessas pesquisas. Junta-se a isso, então, quais as perspectivas e desafios de acessibilidade nos espaços urbanos para cadeirantes no estado de Santa Catarina? O objetivo da pesquisa é analisar as perspectivas e desafios de acessibilidade nos espaços urbanos para cadeirantes no estado de Santa Catarina e segue com a nossa metodologia, que trata-se de uma pesquisa exploratória, aplicada, descritiva e qualitativa. Para esta pesquisa foram selecionadas 3 pessoas, 2 delas de um município da Serra Catarinense e uma de um município do Planalto Norte. As pessoas do município da Serra Catarinense são um representante de associação, de uma entidade representativa dos cadeirantes e um gestor municipal. Já o do Planalto Norte Catarinense trata-se de um representante de associação de entidade representativa dos cadeirantes. Todas essas 3 pessoas selecionadas são cadeirantes. Como os instrumentos de coleta de dados, temos então as entrevistas não estruturadas. O que aconteceu então foi que na coleta de dados não tínhamos um roteiro de entrevistas. Não tínhamos perguntas pré-elaboradas junto aos entrevistados. E a entrevista não estruturada nos permite que o entrevistado tenha uma fala livre. Assim, ele consegue falar mais a respeito do que pensa sobre o assunto e, dessa forma, ele nos permite uma análise qualitativa mais profunda sobre os dados. Porém, isso não significa que o trabalho não possui um foco, porque, afinal de contas, ele tem que atender aos objetivos. Para responder a esses objetivos, foram criadas questões norteadoras, que não atuam como um roteiro de pesquisa, mas sim norteiam a pesquisa inteira. As questões norteadoras são: o que entendem por acessibilidade,
como está a acessibilidade no município, quais são as iniciativas de acessibilidade do município e como ocorre a comunicação entre cadeirantes e gestor público. Não significa que foram essas as perguntas feitas para os entrevistados, porém significa que a entrevista foi norteada através destas questões. Também, como instrumento de coleta de dados, utilizamos a ferramenta de videoconferência, o Google Meet, onde foram gravadas as entrevistas, e também a transcrição das mesmas via o Word no computador mesmo. Essas entrevistas, após transcritas, fala por fala dos entrevistados, foram adicionadas ao programa QDA Miner Lite. Esse programa é um programa que vem auxiliar na análise dos dados qualitativos. Para a análise desses dados, foi selecionado o método da análise de conteúdo de Bardan. Esse método foi selecionado porque ele vem de encontro com as entrevistas não estruturadas, já que o objetivo da Bardan é, através da análise dos dados qualitativos, da análise desse conteúdo, trazer à luz questões que foram ditas, porém não ditas. Aquilo que está nas entrelinhas, o que o entrevistado quis dizer e disse, mas muitas vezes não está de uma forma clara e direta. O QDA Miner Lite, esse programa auxilia nisso, porque através dele foram realizadas categorizações, e essas categorizações nos permitiram criar categorias para a análise de conteúdo posterior. Como resultados, então, tivemos que as organizações privadas ainda carecem de mais pesquisas que busquem verificar a acessibilidade e que nos espaços pesquisados, os principais equipamentos urbanos foram os principais locais pesquisados, aliás, foram os equipamentos urbanos. Quando a gente fala a respeito de equipamento urbano, se refere tanto a calçadas, rampas de acesso, parques, assim como também as ruas logradouros. Os cadeirantes entrevistados classificaram como os principais questões de acessibilidade a calçada, que seria o acesso à cidadania, e que quando elas estão danificadas, acabam se colocando em situações de risco, porque eles precisam usar a via pública, ou seja, a rua, para se deslocar. Ainda quanto às dificuldades de acessibilidade, além das calçadas citadas, também houveram dificuldades com rampas de acesso. Foram os principais problemas ditos pelos cadeirantes entrevistados. Já quanto à comunicação, foi dito que os gestores públicos e os cadeirantes dos municípios se dá a comunicação através dos conselhos municipais dos direitos das pessoas com deficiência em ambos locais. E nesses conselhos, as entidades representativas dos cadeirantes possuem uma cadeira, elas possuem um local de fala. Porém, é dito ainda que estas entidades precisam ser ativas na fiscalização e na comunicação de locais que não venham atender às suas necessidades de acessibilidade, ou seja, fazer uma fiscalização e, ao mesmo tempo, fazer a denúncia desses locais para que o gestor se movimente em prol de garantir a acessibilidade. Achamos como resultado que esses espaços urbanos precisam que os pesquisadores, precisam que os acadêmicos trabalhem em conjunto com os gestores, porque é através desse método que vai se garantir a proposta de melhorias e de reformas que venham atender às normativas da NBR 9050 de 2020, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. E que estes acadêmicos, que os pesquisadores, irão auxiliar os gestores na sua falta de interesse político em realizar projetos de acessibilidade e também garantir que os projetos realizados e as obras implementadas atendam às normativas da NBR 9050 e que venham, de fato, a garantir a acessibilidade para os cadeirantes. Este foi o meu trabalho. Muito obrigado pela atenção. Parabéns, David. Agora, de Noraide Mota de Oliveira, falará sobre análise do 2.4D nas regulamentações de potabilidade da água dos países que mais consomem agrotóxicos. Boa noite. O meu nome é de Noraide Mota de Oliveira, sou egressa do mestrado em Ambiente e Saúde da Uniplac, e o trabalho que eu compartilho com vocês
foi realizado juntamente com a professora Lenita e com a professora Ana Emília, intitulado Análise do 2,4-D nas regulamentações de potabilidade da água dos países que mais consomem agrotóxicos. O herbicida 2,4-D é um dos agrotóxicos mais utilizados nas atividades agrícolas no mundo e no Brasil, especialmente em cultivos transgênicos para manejar plantas daninhas, entre elas o picão, a corda de viola, picurriola, presentes em culturas como a soja, trigo, arroz, milho e entre outras. O 2,4-D, no ano de 2019, ocupou a segunda posição nas vendas, nos agrotóxicos mais vendidos no Brasil, ultrapassando 52 mil toneladas no ano, segundo dados do IBAMA. No entanto, quando aplicado nas atividades agrícolas, o 2,4-D pode acabar atingindo o alvo errado e contaminar outras plantas, o ar, o solo e a água. E essa contaminação da água, ela ocorre pela lixiviação, o escoamento superficial e infiltração no solo, além da contaminação pela deriva, durante a aplicação. Nesse caso, vários estudos têm quantificado a presença de 2,4-D na água de consumo humano em várias regiões do mundo e também os impactos do 2,4-D na saúde humana, ocasionando doenças como câncer, perturbações endocrinológicas, problemas hormonais, má formação embrionária e entre outros. Bem como sintomas como a perda de apetite, ansiedade e vômito, e entre outros. Com isso, o objetivo geral da pesquisa foi analisar os valores máximos permitidos do 2,4-D nas diretrizes da Organização Mundial da Saúde e regulamentações de potabilidade da água nos países que mais compram, vendem e usam agrotóxicos. A metodologia usada, então, foi a descritiva e bibliográfica, onde foram coletados dados nas regulamentações de potabilidade da água para consumo humano dos países Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina, França, Alemanha, Itália, Índia, Japão, China. Teve como base, então, sites oficiais que estavam disponíveis de forma online e gratuito. Aqui nós temos as portarias de potabilidade da água que foram analisadas. Foi considerada também na análise as diretrizes para a qualidade de água potável, a 4ª edição de 2011 da Organização Mundial da Saúde, e para os países França, Alemanha e Itália, por fazerem parte da União Europeia, serem membros, então foi adotada a resolução legislativa do Parlamento Europeu. Percebe-se que o 2,4-D consta nas diretrizes da Organização Mundial da Saúde e também nas regulamentações dos países analisados, com uma variação nos valores máximos permitidos de agrotóxico 2,4-D na água de consumo humano, variando na União Europeia 0,1 microgramas por litro a 100 microgramas por litro na Argentina e Canadá. O Brasil monitora 30 microgramas por litro, é o valor máximo permitido, o que, ao comparar com a União Europeia, o Brasil permite 300 vezes um número maior do que o permitido na União Europeia. Com isso, então, foi possível identificar os riscos do 2,4-D à saúde, inclusive nas próprias portarias, como é o caso de problemas renais. A portaria brasileira, assim como as demais portarias, elas diferem muito entre si quanto aos valores máximos permitidos,
Então, o ideal seria a unificação desses valores máximos permitidos do 2,4-D na água de consumo humano entre os países analisados, bem como valores permitidos mais baixos, semelhantes aos da União Europeia. Muito obrigada pela atenção e uma boa apresentação de trabalho a todos. Parabéns, Noraide, muito importante seu trabalho também. E aqui a gente já está praticamente na metade das apresentações, e já é possível evidenciar, então, a diversidade de temas que são abordados e que são investigados no nosso programa. Então, quando a gente fala em ambiente de saúde, estamos falando em diferentes contextos, não só o meio ambiente, mas também o ambiente familiar, o ambiente de trabalho, o ambiente urbano. E aqui, nessa noite, a gente está podendo ter conhecimento, né, de alguns dos temas que são desenvolvidos no programa. Convidamos, então, agora o Johnny Glauco Batista, que vai apresentar o trabalho Nanoemulsão à base de ativos naturais para aplicação em enxaguatório bucal. Olá, meu nome é Johnny Glauco Batista. Meu trabalho é nanoemulsão à base de ativos naturais para aplicação em enxaguatório bucal. Sou orientado pela professora Annelise Vapiana Maziero e co-orientado pela professora Cleonice Gonçalves da Rosa. A cárie é uma doença crônica multifatorial, provoca muito desconforto e gera um abalo no padrão de vida dos indivíduos. Pode ocorrer em todas as idades e há uma tendência de aumentar a sua prevalência com o avanço da idade. Apesar de ser uma doença multifatorial, mas a presença de micro-organismos é fator determinante para sua ocorrência. Micro-organismos prevalentes são os lactobacilos, Streptococcus mutans e Streptococcus salivarius. O uso de antibiótico e agentes antimicrobianos têm sido considerados como estratégias efetivas para a prevenção e tratamento da cárie dental. Entretanto, a resistência bacteriana tem sido um problema em todo o mundo, principalmente pelo uso abusivo de antibióticos. De forma terapêutica e preventiva, os enxaguatórios bucais são veículos ideais para se incorporar substâncias com propriedades para diminuir a formação do biofilme dental e, consequentemente, melhorar o hálito e o frescor da boca, prevenção de problemas bucais, como a cárie dentinária, controle do cálculo dental, resolução da sensibilidade dentinária, alívio de patologias orais, como ulcerações orais. No entanto, os enxaguatórios apresentam pouca penetração no ambiente subgengival e a utilização de nanoemulsões como antimicrobianos naturais podem favorecer essa penetração. Sistemas nanoparticulados têm sido amplamente estudados como potenciais portadores de antimicrobianos e algumas vantagens em comparação aos antibacterianos convencionais são o contorno aos mecanismos de resistência, principalmente devido ao tamanho, pois resulta em uma maior interação devido à área superficial, impedimento de formação de biofilme, direcionamento para o local da infecção, minimização dos efeitos colaterais, liberação controlada e sustentada, associação de antimicrobianos em um único sistema nanoparticulado. Sistemas nanoparticulados trazem resultados promissores, destacando as nanoemulsões
que pode conter drogas antimicrobianas, óleos essenciais com atividade antimicrobiana ou mesmo a combinação de ambos. O objetivo geral desse trabalho é desenvolver uma nanoemulsão à base de ativos naturais para aplicação em enxaguatório bucal. E será feito em 3 fases. Na primeira fase será feita a síntese e caracterização das nanoemulsões. Numa segunda fase, será avaliado o potencial antimicrobiano e citotóxico de nanoemulsões com ativos naturais em enxaguatório bucal. E numa terceira fase, ensaio clínico randomizado, cruzado e duplo cego, com pacientes voluntários atendidos na Clínica de Odontologia da Universidade do Planalto Catarinense. E os resultados esperados? Com esse trabalho, espera-se que o enxaguatório bucal produzido a partir de nanoemulsão à base de ativos naturais possa apresentar potencial antimicrobiano e biocompatibilidade biológica igual ou superior ao enxaguatório padrão, contribuindo assim para reduzir risco de cárie e doença periodontal, melhorando a qualidade de vida e autoestima dos pacientes. Esse foi meu trabalho. Aqui as referências utilizadas. Muito obrigado. Muito bem, Johnny, parabéns pela sua apresentação. Convidamos então Guilherme Sec, que irá abordar a influência do estilo de vida na prevenção do acidente vascular cerebral. Olá, meu nome é Guilherme Sec, sou psicólogo no Centro Especializado em Reabilitação e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a influência do estilo de vida na prevenção do acidente vascular cerebral. Então, os autores são os meus colegas André Roberto Faria, enfermeiro, tanto no Centro Especializado em Reabilitação quanto na unidade do AVC, Elusa de Fátima Camargo de Oliveira Machado, coordenadora do Centro Especializado em Reabilitação, e a orientadora Nelise Viapiana Maziero, do Programa de Pós-Graduação Ambiente e Saúde, né, um mestrado PPGAS da Uniplac. Então, o AVC hoje no mundo, segundo os principais órgãos de saúde, a OMS, as associações, vem trazendo pesquisas mostrando que o AVC é a doença que mais incapacita no mundo e é a segunda com maior causa de morte, né? A Associação Brasil de AVC sinaliza que atualmente 1 a cada 4 pessoas terá um AVC. Esse número, alguns anos atrás, era um pouco menos assustador como está sendo hoje, né? Nós chegamos a ter, a cada 10 pessoas, uma teria AVC. Há 4 anos atrás, a gente estava com o número de a cada 6 pessoas, uma terá o AVC. E agora, nos assusta quando a gente vê esse número de a cada 4 pessoas, uma terá o AVC. Então, isso liga um grande sinal de alerta, principalmente para nós aqui no Brasil, como também na nossa região, né? Futuramente eu vou trazer alguns números da nossa região também. A gente tem uma média de quase 1,5 pacientes por dia de AVC aqui na nossa região da Serra Catarinense. Então, o problema que a gente traz é que o AVC, ele pode ser prevenido com algumas ações no estilo de vida, né? O controle de alguns indicadores, e dentro desses indicadores a gente fala sempre da hipertensão, da diabetes, que juntos eles são responsáveis por mais de 50% dos casos, né? Seguindo também da questão do sedentarismo, e esse último muito presente, inclusive, na pandemia, né? Então, enquanto o ano passado os governantes, ministros e educadores falavam para a gente não sair de casa devido à pandemia, o AVC era exatamente o contrário, saia de casa, né? Porque os sintomas do AVC a gente não pode esperar, a gente não pode perder tempo. Então a campanha do AVC sempre foi essa: tempo é cérebro. Quanto mais tempo você perde, mais são as sequelas que esse paciente acaba ficando.
Então, por isso a importância desse encaminhamento do paciente precoce, para que ele consiga realizar os tratamentos adequados, e futuramente também eu vou mostrar alguns números bem empolgantes e bem marcantes aqui para nós, uma grande conquista para a nossa região, que são 2 tipos de tratamentos bem eficazes na questão do AVC e que reduzem muito as sequelas do AVC. Então, o objetivo realmente deste trabalho é mostrar que pequenas ações do dia a dia podem prevenir o AVC, né? A gente vai apresentar também os principais fatores de risco e discutir um pouquinho sobre os casos de AVC na região. Então, essas pequenas ações do dia a dia, a gente destaca sempre que ele pode ser prevenido com algumas ações de qualidade de vida em relação ao dia a dia, né? E a gente coloca aí os 10 principais fatores de risco. Então, a hipertensão arterial, sedentarismo, dislipidemia, dieta de baixa qualidade, obesidade e sobrepeso, fatores psicológicos, tabagismo, doenças cardíacas, consumo excessivo de álcool e diabetes mellitus. Então, o principal pilar desse contexto todo é a qualidade de vida, né? E a gente sabe que o próprio sedentarismo acaba levando muitas vezes à hipertensão arterial, ao próprio diabetes, né? Facilita a questão das doenças cardíacas e, como a gente falava anteriormente, nessa época da pandemia, o consumo excessivo de álcool, né? As pessoas estavam em casa, não realizavam as atividades e ainda assim tinha esse consumo excessivo de álcool. E aí, relacionado a tudo isso, mais a questão dos fatores psicológicos de depressão, ansiedade, estresse, né? Gerou uma demanda muito grande e acabou muitas delas ocasionando doenças e síndromes e tudo mais. E o AVC não foi diferente, né? O próprio COVID acabou trazendo vários pacientes pós-COVID com essas sequelas de AVC. Então, aqui, os principais fatores de risco hoje, né, para o paciente que tem um AVC, é a pressão alta, a diabetes, o sedentarismo e as drogas, o álcool, o cigarro e as drogas ilícitas. Então, a gente percebe que esses fatores de risco, a gente consegue ter o controle deles, né? A pressão alta, você fazendo a parte medicamentosa certinho, cuidando do peso, fazendo toda a questão de atividade física, exercícios, né? E mesmo assim não consegue um controle, é bom procurar o médico, fazer um tratamento adequado, que a pressão alta, sim, ela pode ser controlada. Diabetes da mesma forma, né? A gente evitar os açúcares, cuidar muito com esses indicadores da diabetes, praticar atividades físicas, aumentar a ingestão hídrica, né? É sempre importante estar tomando água o dia inteiro. O sedentarismo, praticar uma atividade física pelo menos 2 a 3 vezes por semana, 45 minutos, 1 hora, né? É importante até para o nosso próprio organismo. E a questão das drogas, que a gente sempre cita também, o álcool, cigarro são muito presentes ainda no nosso dia a dia, além da questão das drogas ilícitas também. Então, hoje na Serra Catarinense, como havia citado anteriormente, a gente vai falar um pouquinho sobre esses números. A gente tem uma média de 1,5 pacientes dia internado no hospital de referência, né, na unidade do AVC, com o diagnóstico ou de AVC isquêmico ou hemorrágico, né? Nesse número acaba não entrando os AVCs transitórios, porque o paciente acaba dando entrada na unidade, faz todo o procedimento e, como o próprio nome diz, o AVC transitório, ele acaba saindo os sintomas e aí é feito todo um tratamento para esse paciente também, porém ele acaba não entrando nesse número. Então, nesse último mês agora, né, de setembro, a gente pega esses números e a gente vê alguns números bem curiosos. Então, em 30 dias, nós tivemos 40 pacientes internados na unidade do AVC. Desses 40, 20 eram homens e 20 mulheres. A faixa etária era de 62 anos de média, né? E os tratamentos realizados, aqui eu acho a parte mais importante a gente está citando, foram 10 trombolizados e 3 de trombectomia. O que significa isso? Significa que o paciente chegou até o hospital com menos de 4 horas e meia, que é o tempo porta-agulha, como a gente chama, e esse paciente pode estar recebendo ou então essa medicação, que é a trombólise, ou então o procedimento da trombectomia mecânica. E esses 2 procedimentos, eles reduzem muito as sequelas dos pacientes, né? Nós temos casos, não só aqui em Lages, mas também em Joinville,
e no Brasil todo de pacientes que chegaram com sequelas de AVC isquêmico, realizaram a trombectomia e 3, 4 dias depois estavam ganhando alta e no dia seguinte a alta retornando ao seu trabalho sem praticamente nenhuma sequela, né? Então isso é importante a gente citar o tratamento realizado e essa grande conquista aqui para nossa região também. E aí, dentro desses números, desses 40 pacientes, a gente percebe que 19 chegaram acima do peso, 26 com problema de pressão alta, 13 com diabetes e o grande recordista, o sedentarismo, com 28, né? Então, por isso a importância de a gente mostrar que o AVC ele pode ser, sim, evitado. O número ficou muito grande, a gente tem como ganhar essa batalha, né? O AVC ele pode ser combatido e a gente deve fazer isso, né? Inclusive nesse mês agora de outubro é o mês de combate ao AVC, né? A gente tem uma data, dia 29 de outubro, que se comemora ou que se faz campanhas e ações para o combate ao AVC. Então, com este estudo e com essa apresentação, a gente espera que as pessoas consigam se conscientizar de pequenas mudanças, né, saudáveis no estilo de vida para prevenir essa doença tão grave, né? O AVC é uma doença do estilo de vida, por isso, assuma o controle da sua saúde e escolha o seu futuro, né? O AVC, ele pode ser evitado, ele pode ser controlado, e é uma doença, como a gente citou lá no começo, é a que mais incapacita no mundo e é a segunda que mais mata. Então, o AVC não é uma brincadeira, a gente tem que cuidar. Ao começo dos primeiros sintomas, procurar imediatamente o SAMU ou o próprio Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, que é o hospital de referência aqui da nossa região, né? E os sintomas a gente sempre fala do SAMU, é uma coisa muito fácil para a gente saber quais são os sintomas. O S de sorria, peça para a pessoa sorrir, observe se ela tem algum desvio na rima, se a boca fica torta. O A, abrace, peça para a pessoa movimentar os braços, né? Ao menor sinal de fraqueza em um dos membros, também pode ser um dos sintomas do AVC, né? O M, a música, pede para o paciente cantar uma música, lembrar de nome de pessoas, né? Isso, se esses 3 sintomas aparecerem, vamos lembrar do U, do SAMU, que é o urgente. Procurar o quanto antes o tratamento, procurar o quanto antes as pessoas responsáveis para estar tratando esse problema. É isso que a gente espera que as pessoas se conscientizem e que a gente consiga combater cada vez mais o AVC aqui na nossa região. Um agradecimento a todos pela atenção e a gente espera que todos consigam vencer essa batalha contra o AVC. Muito obrigado. Muito obrigada, Guilherme, pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho. E com essa apresentação, então, encerramos os trabalhos da noite de hoje, agradecendo a todos pela presença, agradecemos aos nossos mestrandos pela disponibilidade em apresentar os seus estudos e convidamos aos que tenham interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o nosso programa a visitar a nossa página no site da Uniplac e mesmo a nos seguir nas redes sociais. E os que tiverem interesse em integrar o nosso programa, o edital de seleção para a turma de 2021, e aqueles que tiverem interesse em integrar o nosso programa, o edital de seleção para a turma de 2022 já está publicado. Tá? Mais informações, vocês podem encontrar os nossos contatos na página da Uniplac. Será um prazer recebê-los. Um grande abraço, uma boa noite